O Flamengo é o melhor time, é o time do Brasil que eu gosto mais de ver jogar, já falei aqui algumas vezes. É o Manchester City, é o Barcelona, é o PSG, é o Flamengo, pela ideia do técnico, pela forma com que joga e pelos jogadores que tem. Então eu acho que a gente tem que reverenciar o Flamengo porque é muito gostoso de ver jogar. Vamos falar do elenco do Corinthians, por exemplo, que não tem elenco, o Corinthians. Do Corinthians. Puxei para o outro extremo do jogo de hoje, né? A gente está falando tanto do Flamengo aqui e do Palmeiras, mas o Corinthians não tem elenco? Não tem um meio-campo. Hoje joga com 3 atacantes. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo o que rolou nesse Flamengo e Corinthians. Um grande jogo no Maracanã, né? Os mandantes ali, o Flamengo, fez 4-0. Os corintianos revoltados, né, com esse resultado. Ninguém esperava uma vantagem tão elástica. Flamengo favorito no jogo sim, porém 4-0 acabou surpreendendo muita gente. Rubro-negros contentes e alvinegros furiosos com a atuação. E o Kleber Machado, junto com o elenco ali do programa Esporte Record, eles puderam analisar tudo, trouxeram as últimas informações, uma bela análise, onde o Flamengo acertou, onde o Corinthians errou, o que poderiam fazer de diferente. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O link lá do R7 Esportes estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Não, ninguém tem muita dúvida, hein, Rudy, que Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo campeonato. Não. E eu falei semana passada, o pessoal brigou comigo, que eu acho que o Palmeiras tem melhor elenco que o Flamengo e eu continuo com essa opinião, apesar da vitória, porque o Palmeiras contra o Corinthians, o Palmeiras também jogou bem assim, só que não foi tão efetivo como o Flamengo foi. Foram jogos contra o rival. E hoje o Flamengo foi muito efetivo, fez 4-0 e aí fez a diferença de gols que o Palmeiras não conseguiu fazer no jogo. Mas eu mantenho a minha opinião, Kleber. Eu ainda acho o elenco do Palmeiras, por mais que tenha perdido, vem de uma altitude, eu ainda acho melhor que o do Flamengo, com todo respeito aos flamenguistas. Um ataque desse deveria ser um pouco mais efetivo, talvez? Paulinho, Estevão, Vitor Roque. Sim, o Kleber vai falar, a gente vai falar, o Palmeiras, mas vem da altitude, né, Kleber? Também não foi um jogo tão fácil jogar lá, não é? Também, mas lá ganhou. Paulo, o que o Flamengo tem que mais te encanta? Hoje eu acho que não tem como a gente falar dessa rodada sem citar principalmente o Pedro, né? Porque é impressionante o que ele vem fazendo desde que voltou, 7 meses parado. É um jogador que a gente tem que reverenciar mesmo. E aí, entrando um pouco naquele papo, eu não gosto quando a torcida fala muito, mas ganha muito pra isso. Ganha muito pra isso, não. A vida às vezes apresenta dificuldades pra gente. Ele vivia, tava com a seleção quando machucou, né? O auge ali da carreira dele. É o camisa 9 da seleção brasileira. E aí uma lesão grave, né? Exatamente. E aí o cara volta assim, vice-artilheiro do Brasileirão, 4 gols em 3 jogos, hoje 2 gols. Então assim, tem que aplaudir principalmente o Pedro, mas é um baita de um elenco, né? Quando acabou o jogo, você falou um negócio pra mim sobre o Pedro. Conte para o público da Record. Em relação ao Pedro, é a questão da recuperação dele, o que ele fez para estar em boa forma, voltando de uma lesão tão difícil quanto ele teve. Isso é fundamental. A questão dele querer muito, de se cuidar, mesmo fora do Flamengo. Dentro da casa dele, ele montou uma estrutura para ele voltar bem. Eu acho que em relação ao Flamengo, o Flamengo é melhor que o Corinthians, o Flamengo é o melhor time do Brasil. O Flamengo é o melhor time, é o time do Brasil que eu gosto mais de ver jogar, já falei aqui algumas vezes. É o Manchester City, é o Barcelona, é o PSG, é o Flamengo, pela ideia do técnico, pela forma com que joga e pelos jogadores que tem. Então eu acho que a gente tem que reverenciar o Flamengo porque é muito gostoso de ver jogar. Muito. Legal, o Real Madrid nem entra nessa, né? Não, por enquanto não, filha. Por enquanto não. Pedro, você levar ele para a seleção na próxima convocação, Cristian, ainda é cedo? Não, para ontem. É mesmo? Para ontem. Eu fico feliz em ver o Pedro, né? Eu concordo com o Dodô. Eu acho que uma recuperação assim fantástica, né? Eu acho que também da parte dele, eu acho que espiritualmente ele, a família dele, eu acompanho muito, né? Então é um menino que tem mental muito legal, muito bom, porque não é fácil você se machucar 2 vezes no melhor momento e voltar do jeito que ele voltou super bem. Tem que dar o parabéns, né? Lógico, pro staff do Flamengo, mas pro Pedro, pra família dele também. Semana passada a gente comentou aqui de passagem que o Felipe Luiz falou, Paloma, que já que o Pedro está de volta, o Flamengo tem que montar um time pro Pedro. É verdade, e com a chegada, com a goleada de hoje, o líder Flamengo disparou como o melhor ataque. São 15 gols em 6 jogos. O centroavante Pedro está enchendo os olhos do técnico Felipe Luiz. Vamos ouvir. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. O Pedro jogou a Copa do Mundo, foi convocado para a Copa do Mundo. Você lembra que em 2022 a FIFA permitiu 26 jogadores para cada seleção. E o Pedro entrou naquela terceira linha de atacantes, na verdade, né? O Tite levou 3 atacantes para o lado direito, 3 pelo meio, 3 pela esquerda e o Pedro foi um deles. O Rudy lançou uma pesquisa, um desafio aí.
Quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? Eu acho que hoje o Palmeiras tem um elenco que, quando mexe, perde menos o nível do que o do Flamengo. Só que tem uma diferença. O Flamengo tem mais jogadores decisivos do que o Palmeiras. Essa é a diferença. O time titular do Flamengo, todo mundo em campo, o Flamengo tem o Pedro que decide, Não, entendi. o Gerson que decide, a Arrascaeta que decide. Entendi mais ou menos, eu vou perguntar de novo. Agora você tem que escolher um elenco hoje, Flamengo ou Palmeiras? Palmeiras, elenco, time Flamengo, elenco Time Palmeiras. Flamengo, elenco Palmeiras. Você acha time e elenco? Olha, o meio de campo do Flamengo eu acho melhor, mas o time, a consistência... Time e elenco. Eu acho Palmeiras ainda. Christian, time e elenco. Pra mim é o Flamengo. Mais time e mais elenco. Os dois disparados. Pra o Dodô? Se eu tivesse que escolher entre o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, escolheria do Flamengo. O elenco do Flamengo. Você também, Palão? Posso puxar por outro lado, vai? Vamos falar do elenco do Corinthians, por exemplo, que não tem elenco, o Elenco de Corinthians. Do Corinthians. Puxei para o outro extremo do jogo de hoje, né? Você está falando tanto do Flamengo aqui e do Palmeiras, mas Você o acha que Corinthians não tem elenco? Não tem um meio-campo. Hoje joga com 3 atacantes. Falta um meio-campista ali, falta zagueiro. Não tem. Quem é da base do Corinthians hoje? Base? Eu não é. Quem veio da base que tá jogando? Léo Maná, Tem? Não, de Bidon, titular o Bidon. né? Bidon. Titular o Bidon. De titular o Bidon. Ainda tem o Léo Maná, que joga, de tem vez em o quando. o Michael. Tinha O Michael também é da base. O João O Pedro. Michael é da base. O Rian é da base. O Michael é da base. O Rian é da base. O Donelli tava jogando. Não, mas O nem- Danelli também. Titular é o Bidon. Só o Bidon. Titular o Bidon. É, o Léo Maná, que de vez em quando joga, o Tchoca, que andou jogando, sumiu, né? Não jogou mais depois da falha na Você nem se Libertadores. machucou, não? Não. sei. É, lateral, tem um outro. E hoje tinha um meio campista. O Coronel estava no jogo. Ficou no banco. Não é a mesma proporção que tem o Galo. Eu cheguei a pensar que o elenco do Corinthians, ainda tenho dúvida se é um elenco assim tão ruim. Não estou dizendo que é um elenco acho que para não- você não tá comparar no com nível. Palmeiras e Flamengo e tal. Mas eu não acho que seja um elenco tão ruim. Mas eu não sei se vocês Ele vão tem me buracos. convencer- vocês vão me convencer Tem do alguns contrário? buracos. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar nas laterais, precisa melhorar na zaga, tem que ter uma alternativa diferente na zaga. Ele é um time que, para atacar, ele se expõe muito. Falta um pouquinho de equilíbrio e acho que é um problema. Mas aí acho que um técnico melhor resolve. Então, eu fico vendo um meio-campo com Ranieri, Bidon e Carrilho e não consigo ver o meio-campo desguarnecido. Não é ruim. Não, e nem desguarnecido. Não, sim. Porque as reservas desses caras estão muito abaixo, eu acho. Não sei, eu não achei acho- que o Maicon é tão ruim assim. Eu acho que eles não estão no nível dos reservas do Flamengo e do Palmeiras, mas você com uma ideia de jogo diferente, eu acho que o Corinthians pode render mais. Cristiano, sinceramente, um elenco sabe quando ele é pior que os outros? Sabe? Pô. Sabe? Vocês sentem. E quando um técnico. Não, mas sabe por quê? Porque isso que o Dodô fala, eu acho que tem uma ponta de maldade. Quando ele diz que o elenco é menos bom do que os outros, mas com um técnico melhor pode melhorar, eu acho que tem uma ponta de maldade. Não para chegar no Palmeiras e no Flamengo, né? Mas você pode melhorar o jeito de jogar, a consistência de jogo. Isso é E fato. você está falando do técnico que foi campeão paulista. E o Corinthians não era campeão desde Mas assim, 2019. cara, com todo respeito, o Corinthians mereceu ser campeão paulista. Não? Mereceu. Ah. Só que assim, a temporada tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, a temporada é longa. Eu acho que o time que tem mais elenco, que tem melhores jogadores e um bom técnico pra gerir isso aí, eu acho que vai mais longe. Eu acho que o Ramon é um técnico... pro Não é Corinthians- bom técnico? Eu acho que ele é um técnico que chegou no topo ali. Chegou no limite. Pra tirar o Corinthians da zona do rebaixamento, como tirou bem o ano passado, e enfrentou o Campeonato Paulista de igualdade com o Ele Palmeiras. pode e São fazer Paulo. um bom trabalho em outro clube? Eu acho que ele vai fazer mesmo, é o mesmo teto que ele teve no Corinthians. O que você acha, Cristiano? Meio da tabela pra baixo. Você era a favor da troca? Eu nunca sou a favor da troca. Ah. Pra falar a verdade, eu acho que o nosso futebol brasileiro precisa dar mais crédito aos treinadores. E é por isso que eu acho que a gente cobra tanto dos treinadores e a gente troca demais. Né? A gente pede reformulação, a gente pede tudo, mas a gente também não dá chance. Mas com a história do Memphis ali, ficaria difícil. Depois da entrevista do Memphis, não ficaria, não? Pois O que é. você acha Como é também? que isso repercute dentro de um elenco? Assim, eu posso falar por mim, do Dodô também pode falar. Eu acho que na nossa geração era diferente. Muito diferente. Vocês não falariam isso? Era o time diferente, não a tá gente cobrava evoluindo. ele diferente. Vocês iam falar lá dentro. Não ia Talvez. ser bem aceito aquilo que Não ele ia falou lá ser- fora. Isso que o Cristian está querendo falar. Porque uma declaração que expõe Todo mundo. todo mundo, Hierarquia, aí tem uma né? conversa. É. Exatamente. Então acho que o cara já não falaria porque sabia que ia ter problema dentro do vestiário. Mas assim, eu não acho que o Ramon caiu por causa dessa entrevista. Eu acho que já vem... Não sei. Isso foi a gota d'água para o Ramon sair. Bom, depois da novela envolvendo a contratação do novo técnico do Timão, a gente foi às ruas para saber a opinião da fiel torcida. Não, agora não. Pegar aquele corujão, aquele voo corujão. Opa, Belém do Pará, é legal. Qual é o maior técnico do Brasil hoje? Brasileiro. Melhor técnico brasileiro. Brasileiro? Isso é mole. Você. Felipe Vai. Luiz. Felipe Luiz, pra você. Felipe Luiz. Pra você. Não tem, nesse momento. É um torno Bom, vago. você assume a CBF e é lei que você tem que ter um técnico brasileiro Para a seleção brasileira, Rogério Ceni. Pra você, Rudy. Adenor Bach, Tite, Ainda é o melhor? ainda acho que é o Mas melhor. acabou de sair. Eu acho que eu sou o melhor, tu me respeita, é a minha opinião.
E tu? Tem que ser brasileiro ou no Brasil? Não, brasileiro. Brasileiro? hoje o Felipe Luiz. Obrigado, Você vê, Paulão. por exemplo, primeiro eu quero assim, a gente está tentando convidar o Tite, muita gente deve estar tentando, porque o Tite teve uma atitude corajosa no momento em que ele admite que recusou o convite do Corinthians, quando eles estavam muito próximos de um acerto, porque ele não estava se sentindo bem, saudável. E essa postura do Tite aí deixou todo mundo indignado, né? O Tite que já treinou o Corinthians, ídolo do Corinthians, talvez, certamente, maior técnico da história do Corinthians. Treinou o Flamengo também ali, né? Causou muita discórdia no elenco. Não deixou nem um pouco de saudades. Então, após sair do Flamengo, ele ficou um tempo sem emprego, né? Aí o Corinthians chegou lá, fizeram todas as bases salariais, conversaram e tal. Na hora de viajar para São Paulo, o Tite falou, não tô bem, não vou assinar. E ficou essa confusão danada aí na última semana. E é isso, né? Isso foi um pouco do que rolou, essa análise aí no programa Esporte Record. O link estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!